Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Pois bem, atendendo a pedidos, esse torninho, uma praga que chega ao Brasil. Será que realmente essa ave, né, que está causando milhares de problemas ao redor do mundo e que chegou ao Brasil, será que realmente ela tem esse potencial todo para causar toda essa problemática? Será? E como que começou isso tudo? Como que isso se transformou nessa chamada praga, nessa chamada espécie exótica invasora? É o que você vai conferir agora. Vem comigo, vamos junto aqui. Então, o estorninho, essa praga, é uma praga que chega ao Brasil, será? Isso tudo começa lá por volta de 1890, quando um farmacêutico e aficionado por teatro, esse senhor aqui, ó, tá? Ele se dirigiu ao Central Park de Nova York, carregando gaiolas repletas de pássaros. Então esses pássaros aparecem com frequência nas obras de Shakespeare, mas há apenas uma menção ao estorninho. Então o que aconteceu? Naquela manhã de inverno, em 1890, ele soltou cerca de 60 estorninhos no Central Park, na esperança de que eles fossem se reproduzir facilmente. E o que aconteceu a seguir, no entanto, mudaria toda a ecologia dos Estados Unidos para sempre. Ele tinha algumas paixões, ele gostava muito de drama, tá? Eu não sei se a pronúncia é essa, Schiafflin, acho que é assim. Ele tinha duas paixões, ele gostava muito de drama, dessa parte de artes, e ele decidiu que seria uma ótima ideia introduzir o maior número de pássaros possíveis mencionados pelo dramaturgo na América do Norte. Sendo que isso se transformou em um desastre. Então, há cerca de mais ou menos 200 milhões de estorninhos só na América do Norte. Eles são agressivos, são corpulentos, são barulhentos. Tá? Essa ave é uma ave da ordem dos passeriformes. Tá? Ah, professor, posso chamar de passarinho? Pode. Tá? Mas eles causam muita destruição em hábitats, nas plantações dos agricultores. Tá? Então, estima-se que a cada ano essa espécie invasora gere um prejuízo de cerca de 1 bilhão de dólares às colheitas, principalmente em árvores frutíferas. Além disso, isso é um grande problema para o mundo da aviação. A gente não pode esquecer que em 1960 eles causaram o acidente por colisão, tá, com aves mais mortal da história da aviação, quando eles entraram nos motores de um avião que decolava no aeroporto internacional de Logan, em Boston, e a aeronave caiu matando 62 pessoas. Só para constar também que no site do IBAMA, isso é uma espécie exótica invasora, tá? E a denominação que está no site do IBAMA, e sendo sempre didático aqui, eu sempre coloco as fontes para depois não começar com coisinhas. Então, a espécie exótica invasora são organismos que, introduzidos fora da sua área de distribuição natural, elas vão ameaçar a diversidade biológica e os serviços ecossistêmicos. E é o que nós vamos ver no decorrer dessa apresentação. Então, o nome dessa espécie é o Sturnus vulgaris, tá? É o estorninho, é um pássaro de origem europeia, asiática,
considerado como uma verdadeira praga em vários países por sua revoada realmente numerosa. Eles voam em bandos, em grupos numerosos, parecendo às vezes grupos de insetos, para vocês entenderem, que pode chegar até 750 mil indivíduos, e por seus conhecidos danos agrícolas a lavouras e pomares. Então, isso está gerando preocupação, sim. Não está errado essa preocupação, tá? Essa praga dos pássaros que chegou ao sul do Brasil. Essa espécie é encontrada em praticamente quase todos os locais do mundo. Você tem a presença do estorninho, tá? Que é uma ave, até eu considero assim, não é feio. Se você for considerar, tá a imagem ali, falar uma ave feia, não sei o que, não. Alguns chamam até de como novo pombo, porque, como eu vou apresentar, eles são onívoros, então eles se alimentam tanto de matéria animal como vegetal, tá? Então, nos Estados Unidos, lembrando que ocorre na Europa, Ásia e norte da África, que é encontrado. Nos Estados Unidos também, um dos lugares onde o estorninho é visto como uma praga, como eu já falei, e é uma tremenda dor de cabeça. No Rio Grande do Sul, aqui no país, a espécie já está presente em pelo menos outras 4 cidades, como vocês podem ver ali, tá? Chuí, Santa Vitória, do Palmar, e assim vai, Bagé, Ceguá. Os pequenos bandos podem ser encontrados tanto em áreas rurais quanto urbanas. É uma ave que tem uma fácil adaptação, né? Tem uma adaptabilidade muito boa mesmo. São aves pequenininhas, né? Mais ou menos um pouco mais do que uma régua de 20 centímetros, 21 centímetros e meio, de 70 a 100 gramas, e conta com penas escuras e manchadas, tá? E se alimenta tanto de vegetais quanto de proteína animal. Na imagem que vocês estão vendo aí, conseguiram capturar ele em voo, tá? Mas tem um problema. Por quê? Como é que ele chegou aqui no país? Tá? Ele chegou pela fronteira com o Uruguai, que já havia sido invadida por bandos que migraram da Argentina, onde se espalharam a partir de Buenos Aires. Então, eles atacam, eles vão nas colheitadeiras, reunidos em bandos, para se alimentarem nas pilhas de cereais colhidos. Então, isso vai gerando prejuízo, porque essas aves, ao defecarem, ao fazer o cocô, a urina, contém de tudo, né? Assim, quando eu falo contém de tudo, por quê? Porque essas fezes, né, ao secarem também, a presença geram fungos, presença de bactérias e outras coisas que eu vou comentar mais à frente. E com tudo isso, contamina e vai inutilizar o produto, vai inutilizar o alimento. Então, ele é capaz também de imitar outras espécies de pássaros, tá? Desde alarmes de carros, uivos de coiotes, e até mesmo já foi registrado em alguns artigos a fala humana. Uma habilidade notável, que vai ser mais abundante na primavera, pois é quando os machos buscam atrair parceiras e defender territórios. Então, ela consegue imitar sons, tá? Consegue imitar sons. Tudo isso graças à siringe, que é o órgão, né, presente nas aves responsável pelo canto, né? Fica localizado na extremidade terminal da traqueia e se liga a 2 brônquios primários. Então imitam sons provocados, vão emitir esses sons provocados pela siringe, né, que são as aves canóreas. Além disso, na época de reprodução, é muito importante isso para o macho, né, na época de reprodução. Então, sendo o canto um tipo de comunicação entre as espécies. A alimentação, tá? Esse artigo que eu traduzi, artigo muito bacana, tá o link ali, né?
passeriformes, onívoros, eles se alimentam muito de grãos, tá? Isso mais os adultos. Os filhotes, que são... os filhotes, eles gostam mais de larvinhas, tá? As larvinhas de mosquitos, também vai ser abordado aqui. Gostam muito de aveia e cevada, é o prato principal deles, tá? Mas insetos e frutas também, quando estão disponíveis, né? Aqui ele está comendo um pêssego, deixa eu ver aqui. Dessa imagem aqui, eu esqueci de falar, não sei se é pêssego ou uma goiaba, tá? Agora não me recordo se é um pêssego, mas eles comem isso daí, eles adoram frutos também, e gostam de bicar. Eles gostam de ficar bicando os frutos. Às vezes não comem nada, eles vão lá, bicam e estragam o fruto todo, né? Também amido de milho, eles gostam, insetos. Eles têm capacidade também para digestão de carboidratos complexos, né? Como regulação de hidrolases intestinais, né? Eles têm várias enzimas, vocês vão ficar chocados com o que eu vou apresentar aqui da parte do álcool, tá? Mas vamos lá. E também é importante citar o seguinte: as atividades da maltase, elas foram de 2 a 4 vezes maiores em 5 espécies de pássaros granívoros do que em estorninhos, na base de comparação. Existem algumas medidas de controle e mitigação para isso, né? Na década de 40, a Casa Branca chega a testar alto-falantes que emitiam sons de coruja. Colunas ao redor do Capitólio foram equipadas com fios eletrificados, mas nada assim funcionou concretamente. A população de estorninhos continua a crescer, se tornando essa praga que a gente observa. Tem uma natureza altamente gregária, ou seja, voam em bandos, né? E por voar em bandos, isso protege muito contra os pássaros predadores que são maiores. Eles intimidam, expulsam outras aves de ninhos, né? Então há grande correlação também em alguns artigos, tá? Como o grande número de estorninhos e o declínio de espécies nativas, como o pica-pau de topete vermelho, andorinho, pássaro azul. E a pergunta que fica: no Brasil, né, professor, como biólogo, como é que vai se comportar? Se vai causar danos, etc. Então, coloquei aquele comentários do biólogo. Por quê? Muitas pessoas estão falando bobagens, né, que ele vai se espalhar, que vai invadir a Amazônia, não sei o que. A Amazônia é difícil, tá? De ocorrer ali uma grande expansão de estorninhos por causa da alta densidade, tá? Ele não gosta disso, vocês vão ver do que ele gosta. Ele gosta, vou até brincar aqui, ele gosta de uma facilidade, ele gosta de pastos, né? Também vai ser abordado aqui que tipo de pasto, altura de pasto que ele gosta. Enfim, ele gosta de facilidade. Temos que ficar vigilantes? Temos que ficar, tá? Temos que ficar vigilantes. Então a tendência é eles se espalharem em pequenos bandos, invadindo plantações. É uma adaptabilidade muito fácil. Outra medida de controle, tá? São de microsatélites, né? Satélites pequenos, tá? Pequenos. E isso é muito bom para o manejo, né? Por agentes de controle em todo o mundo. Então essas espécies que vão se estabelecer em novos ambientes muito antes, às vezes, de sua detecção. Então, resultando em uma falta de conhecimento sobre história, dinâmica. Então, essas invasões, elas têm como serem monitoradas, tá? Nesse artigo eles utilizaram o estorninho comum invasor e os turnos vulgares, populações da Austrália, tá? Austrália, eles analisaram 11 microsatélites em 662 indivíduos, amostrados em 17 localidades, tá? Na área introduzida na Austrália, que revelou 4 populações, e assim vai. Então, são medidas em conjunto,
Não é uma medida só, né? Você tem microsatélites, você tem essa parte aqui, ó, de alto-falantes, existem alguns maquinários que eu vou demonstrar mais adiante, que são bastante eficazes para medidas de controle, tá? Para não arrasar com vinhedos e etc. Então o pessoal aí tem que ficar vigilante, mas vamos lá. Esse artigo aqui é extremamente bacana, muito bacana, tá? Agricultura, Ecossistemas e Meio Ambiente, e ele é um pouco recente, de 2016, o declínio do Starlink. Starlink é vulgarmente denominado como filhote dos turnus vulgares, tá? Então, na Dinamarca, é relacionado a mudanças na extensão das pastagens, as pastagens sendo mais baixinhas, tá? E na intensidade do pastoreio do gado. O que acontece? Vocês podem reparar na imagem ao lado ali com o gráfico, né? Essa queda de 76 a 2015 diminuiu 60%. Então, um manejo adequado do pasto, né? Como assim, professor? O pasto sempre numa altura adequada, e eles criam o gado em ambientes não abertos, né? Ou seja, não ao ar livre. Tá ok? Então a densidade reprodutiva regional foi positivamente relacionada com a densidade do gado e a extensão da pastagem. A área da pastagem, bem como a intensidade do pastoreio, eram importantes para manter os estorninhos. Por quê? Como eu falei, eles gostam o quê? De alimento. E o Brasil tem alimentos de sobra, né? Tanto é que muitos consideram o Brasil é o celeiro do mundo, a gente pode dizer assim, né? Alimenta grande parte, não só alimenta tanto o Brasil como grande parte mundial. Então a área de pastagem tem que ter um controle muito, muito adequado, e esse artigo ele demonstra isso, tá? Mudanças muito recentes na densidade de Starlink se correlacionaram com mudanças na pressão do gado pastando. Ou seja, que pressões são essas ali, né? Quanto maior o pasto ali, a parte do pasto, para vocês entenderem, isso pode acumular água, né? Pode acumular justamente uma gama de larvas de insetos, o próprio que a gente chama vulgarmente pernilongo gigante, mosquito gigante, enfim, que é inofensivo ao ser humano, ele se alimenta de seiva, tá? Que é o que está sendo abordado aí, ó, o tipo líder, né, que são larvas que constituem o principal item alimentar para os filhotes. Os filhotes gostam muito disso, né? Mas como o uso do campo de Starlink foi inversamente correlacionado com a altura do pasto, o acesso ao alimento pode ser um fator crítico, tá? Segundo os estudiosos aí da área, né? O pessoal da ornitologia, o pessoal das ciências agrárias aí. Então, além das mudanças na altura do pasto, causadas por mudanças no regime do ali está com a tradução automática, nos regimes, né, do pasto ali, existe a possibilidade de que mudanças no manejo contemporâneo da pastagem, como a complexidade estrutural, o uso de fertilizantes. Aí uma coisa importante a ser citada: professor, existe fertilizantes, existem defensivos para o controle, por exemplo, dessas larvas? Existe, tá? Existe, tudo seguindo a bula ali corretamente, para não causar também problemas maiores. Enfim, e isso pode alterar a abundância e diversidade de presas em relação às disponíveis em formas anteriores, tá? Então, esse estudo ele mostrou que havia uma relação regional, ou melhor, regionais, entre o manejo das pastagens e as tendências populacionais para a reprodução dos estorninhos. Então, essas relações são apenas correlativas, né? Porque essa relação espécie-habitat
são muito difíceis de estabelecer. É difícil, né? Porém, os declínios gerais no gado, grama, coincidem com os declínios dos estorninhos. Tá? Então, vocês podem notar, vocês estão notando que eu estou apresentando aqui, que não é uma medida isolada que vai controlar ou mitigar esse problema, tá? Essa problemática, essa possível, melhor dizendo, essa possível problemática que está aqui no país. Tá? Então, eles se movem como um todo, tá? Eles se movem como um todo, ali ele comendo frutos, né? Eles gostam de pêssego, eles gostam de goiaba, isso daí arrasa com plantações. Então ele vai voando, eu não consegui abrir o vídeo ali, mas ele vai voando, isso é fácil de encontrar na internet. Como é que ele voa? Ele sai voando, se contraindo e expandindo. Ele sobe, cai e muda de direção, mantendo sempre essa forma compacta. Então, ao contrário de outros bandos de pássaros, em um bando de estorninhos não tem essa parada de líder. Ah, todos vão seguir um líder. Não. Cada estorninho ele se move de acordo com o desempenho de seus vizinhos mais próximos, independentemente do tamanho da revoada. Então, reforçando, insetos, frutas, bagas, sementes. Então, pessoal aí da lavoura, pessoal da agricultura, ficar vigilante e cobrar dos órgãos competentes aí, né, para ter um controle. Tem que ter uma parceria aí. Não fazendo propaganda, tá? Mas eu encontrei na Birdguard repelente para esses estorninhos. Não são muito baratos, mas são bem eficientes, são bem eficazes, né? Bem eficazes. Eles imitam alguns sons como pedidos de ajuda de outros estorninhos e sons de predadores. É muito importante isso. Aqui no Brasil, professor, os predadores, né? Águia, etc. Algumas espécies de falcões, corujas. Mas aqui no Brasil é difícil, tá? Não é muito fácil, não. Tá? Então isso daqui é instalado em cima da cerca, tá? É instalado em cima da cerca. Existem placas também, placas sonoras que vão emitir frequência, tá? Cada uma para uma área, por exemplo, 20 mil metros quadrados, né? Tem uma que eu vou mostrar para vocês que são 120 mil metros quadrados de abrangência, tá? Então, esse daqui é o chamado chip Nuro 61. Tá? Então, como muitos outros pássaros emitem sons de aflição e alerta, né, para avisar o resto do bando que existe perigo, então o Birdguard Starling Repeller reproduz esses pedidos de ajuda dos estorninhos em alta fidelidade, de modo que ao ouvi-los, eles se assustem e se afastam imediatamente da área. Então, esses pedidos de ajuda são combinados com sons, tá? De falcões. Ali eu repeti algumas espécies de corujas, algumas espécies de falcões, águias, predadores naturais dos estorninhos, que temem por sua vida e deixam a área. Outra coisa bacana, quando eu voltar terminar a apresentação, não vou esquecer, eles utilizam também espantalhos, muito bacana isso, em forma de falcões, simulando um voo do falcão, tá? Também é bacana isso. Às vezes funciona, às vezes não é muito certo. Esse equipamento aí é um dos mais caros. Eu cobri o preço, tá? Respeitando os créditos também, tá? Esse daí é projetado para uso em aeroportos, aterros, estacionamentos, áreas industriais, né? Alô Brasil, ó, grandes plantações, até uma área de 12 hectares, 120 mil metros quadrados. Tá? Então tem medidas de controle e mitigação. Tá? Pequenas áreas, eles atiram nesses pássaros. Eu não queria entrar nessa polêmica, eles matam os pássaros. Né? Vamos ver como é que vai se comportar aqui a parte do ambientalismo, porque lá fora eles não tem muita preocupação com esse camarada aí não. Tá ok? E indo mais além,
Eu estava lendo também alguns artigos que a IUCN, né, a lista lá de espécies ameaçadas, etc., considera ele como uma das maiores pragas, o estorninho, tá? Em grande parte do mundo, praticamente, quase que totalidade, vamos dizer assim, eu estava pesquisando bastante a respeito disso em artigos, não há legislação de proteção para essa pragazinha, não, tá? Vamos ver como é que vai se comportar aqui o Brasil. Uma curiosidade muito bacana e interessante, menos conhecida, é a capacidade de ingestão de álcool. Tá? Graças à enzima específica que ele consegue processar o álcool 14 vezes mais rapidamente que um ser humano, que lhe permite ingerir em grandes quantidades uma série de frutos e bagas, que tende a fazer fermentação a partir de certo nível de maturação. Vocês podem ver no artigo do Journal Zoological Systematics Evolution Research. Né? Então esse artigo ele relata um estudo genético, tá? De Sturnus vulgaris, família Sturnidae, esqueci de citar, né? Família Sturnidae, Passeriformes, que recentemente se tornaram muito simpátricas no nordeste da Espanha. Então, 7 sistemas enzimáticos, com o álcool desidrogenase, esterase, glutamato desidrogenase, glicose 6-fosfato desidrogenase, e assim vai, tá? Tem muita coisa citada dessas aves, gente. Olha, tem a parte de fluxo gênico também, que é importante citar, ou seja, a variabilidade genética, não é muito acentuada, tá? Mas isso eu decidi abolir da apresentação, que é uma parte mais específica, mas é para vocês entenderem, eles não tem muita assim, um alto fluxo gênico, para vocês entenderem, tá? Vai ter essa parte aí do álcool. Eles ficam bêbados, eles caem, etc. Há algumas hipóteses, algumas suposições, mas não concordo com isso não, tá? Mas assim, eles ingerem sim o álcool, eles ingerem, perdão, alimentos que vão fermentar e atingir certo nível de maturação. Então, um resumo, isso daqui eu achei no Anticimex, acho que é assim, respeitando os créditos, eu achei um barato, tá de parabéns realmente, tá? Esse material, sempre respeitando os créditos, e eu coloco aí para vocês o resumo dos estorninhos. São aves resistentes, têm pernas e caudas curtas, plumagem sarapintadas, bico comprido, pontiagudo, consoante à época do ano, a sua plumagem preta é pontuada de pequenas manchas brancas no inverno, ou apresenta nuances de reflexos metálicos verde arroxeado primavera-verão, com as patas sendo castanho rosada. Leve dimorfismo sexual, as fêmeas têm um brilho iridescente mais baixo e mais manchas brancas na barriguinha. O bico, que nos adultos muda de cor em dezembro, tornando-se amarelo-limão, nas fêmeas apresenta uma base rosácea, tá? E nos machos uma cor cinza azulada. A íris dos olhos no macho é castanha. Lembrando, enxergam muito bem, uma visão binocular fantástica, que é muito bem mesmo, tá? Voam bem, conseguem voar bem, tem um voo considerável. Mas continuando, tá? As fêmeas, elas têm a íris dos olhos nos machos é castanha escura, enquanto nas fêmeas é castanho claro, com um anel exterior ou interior mais claro. Os indivíduos jovens apresentam uma plumagem castanha clara, grisalha, uniforme e sem brilhos decentes nem manchas claras. Aqui uma matéria também, olha só, chuva de cocô. Sim, porque quando eles vêm cagando tudo. Tá? Então uma praga mesmo, atormentou Roma. Isso daí foi em 2015, essa notícia do Portal Terra. O pessoal abrindo guarda-chuva, não estou brincando não, o pessoal abrindo guarda-chuva, tá? Então eles vão se alimentando, comendo insetos, invertebrados, larvas, frutos,
invadindo as colheitadeiras o diabo a quatro. Então eles vão arrasando com tudo. Eles arrasam com tudo, converte nessa praga agrícola. Então cerejeiras, vinhas, olivais, olha, pêssego, goiaba, figo. Esqueci, olha que eu adoro figo. Caramba, eu gosto de figo doce, figo para comer, gosto bastante. Aqui figo cristalizado, sul de Minas tem bastante. Mas enfim, aí eles bicam, gente, faz assim, ó, eles bicam, ficam bicando o figo, não só o figo, como outros frutos, etc., e estragam tudo. Né? Então tem hábito de pernoitar nas cidades também, aí causa incômodo, ruído, eles fazem muito barulho, e o grande volume de excrementos, de cocô, deixam por onde passam e vão pernoitando. E isso causa doenças, tá? Eu vou citar isso também. Eu falei que ia citar mais a fundo. Então eles constroem o ninho em qualquer lugar. Buracos, ranhuras, dentro ou fora de construções, debaixo de telhas, sótanos, buraco de árvores, muros. E essa ave ele é confundida às vezes com um pássaro preto. Tem essa também. Uma curiosidade bacana é que eles, além de imitações, eles conseguem às vezes... vai parecer meio assim estranho falar isso, mas é verdade. Né? Imitar outros pássaros. Ele lembra o pássaro preto, né? Lembram outras aves assim, né? Eles se camuflam. Tá? Então as fêmeas, elas põem de 4 a 7 ovos de cor branco ou azul, que são incubados pelos machos e fêmeas. Entre 11 e 13 dias vão nascendo as crias e vão se alimentar exclusivamente por insetos capturados pelos seus pais. Então há um cuidado parental. Então a criação das crias é feita principalmente pela fêmea, embora o macho também participe às vezes. Então ao final de 21 dias, os jovens abandonam o ninho e vai se incorporando em bandos de jovens estorninhos. Né? São 2 criações por ano. Como se reproduzem? Né? Em pequenas colônias. Tá? Os estorninhos podem ser monogâmicos, um parceiro, ou poligamia. Né? O macho acasala, vai pegando várias fêmeas. Então a época de reprodução na primavera, de maio a julho, né? Comem pra caramba, nossa senhora. E reproduzem-se em colônias pequenas. Quando eu falo comem pra caramba é no bom sentido. Reproduzem-se em colônias pequenas, mas também pode ser observado alguns pares solitários em telhados, buracos de árvores, muros. E antes do acasalamento, os machos constroem a base do ninho com ervas secas ou palha. E quando acasalam, a fêmea encarrega-se de terminar o ninho, forrando de penas, lã, pelos ou musgo. Brasil precisa de vigilância? Muito, muito. Né? Por ser um pássaro gregário, vivendo em bandos enormes, né? Tanto estorninho como tordo, mas aqui focar no estorninho, há dezenas de milhares. Né? Então um bando de estorninhos deixa para trás uma grande quantidade de sujeira, fezes, né? Risco higiênico sanitário fortíssimo, problemas estruturais, já que o ácido úrico presente nos dejetos pode corroer pedra, metal e outros materiais. As fezes do estorninho contêm bactérias e fungos responsáveis por doenças graves como a histoplasmose, a encefalite, a salmonela, a meningite, a toxoplasmose, entre outras. Então o Brasil precisa de vigilância. Tá? Então esses problemas de sapinhos e estorninhos para agricultura, pecuária, campos de golfes. Por quê? Né? Por quê? Causando esses danos gravíssimos, tá? Então campos de pêssegos, cerejas, peras, maçãs, figos, morangos, mirtilos, vinhedos, tá? Aqui ao lado vocês podem ver, eles aqui figueiras, figos, então eles bicam também o gramado, ficam bicando o gramado em busca de larvas, insetos, por isso que tem que ter o manejo do pasto, da plantação.
Então são perdas econômicas substanciais, assim, e doenças para o gado também, então tem que ficar vigilante. Gente, praticamente é isso que eu venho a apresentar para todos vocês, tá? Eu venho apresentar. Eu espero que tenham gostado do conteúdo, tá certo? E se você gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, link já está na descrição, tá? E se cuidem durante a pandemia. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Fui.